e vamos falar sobre Josué um pouquinho, hoje. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. O sol parou. Aí alguém vai dizer assim: mas o sol parou? Não é a terra que gira? Não é a terra faz a rotação e a translação, aí ao redor do sol? Então Josué errou, porque ele mandou o sol parar e não a terra. Mas é porque quem está daqui e olha para o céu não tem a percepção da terra se movendo. A nossa impressão daqui é que quem está se movendo, o que está se movendo? O sol, não é assim? A gente vê o sol nascer e se pôr. Então, por isso, é claro, Josué disse ao sol: detenha-te, pare, porque ele precisava vencer aquela batalha e ele precisava que fosse dia para guerrear, para lutar. Agora, irmãos, vocês sabiam que não é apenas a terra que está em movimento? A terra, ela gira em torno do sol, mas você sabia que o sol, todo o sistema solar, ele está girando também? Está girando na Via Láctea, na nossa galáxia. O sistema solar ele não está parado e a Terra girando apenas. O sistema solar ele também gira dentro da galáxia. E você sabia que a Via Láctea também está girando? As galáxias, elas giram no universo. Isso significa o quê? Que não foi só o Sol que parou, a Terra que parou. O universo inteiro parou quando Josué ordenou: Sol, detenha-te. O universo parou. Não é possível você parar só a Terra, porque se você parar só a Terra, você compromete o sistema solar. Se você parar só o sistema solar, você compromete a Via Láctea. Se você parar a Via Láctea no universo, você compromete o universo inteiro. Você mexe com a estrutura do universo. Então, naquele momento, irmãos, Deus parou o universo inteiro para que Josué vencesse aquela batalha. E eu pergunto para você: existe alguma coisa mais importante que o universo para Deus? Quando eu olho para a Sofia, às vezes eu falo: Sofia, você é a coisa mais linda e mais perfeita do universo inteiro. O universo inteiro não se compara a você, minha filha. E eu falo de verdade. Você acha que eu dou mais importância para esse universo do que para ela? Claro que não. O que você acha que é mais importante para Deus? A sua vida ou o universo inteiro? A sua vida. Tanto é a sua vida que Jesus deixou o trono de glória dele para vir morrer por você. Olha bem, você acha que o universo é mais importante que Jesus? Tem mais valor que o Salvador? Claro que não. Ele que tudo criou, ele tudo fez para a glória do louvor dele. Então, se Deus não poupou o seu próprio Filho, Romanos 8,32. Vamos abrir? Abre sua Bíblia, por favor, em Romanos 8,32. Esse versículo, irmãos, é um versículo que a gente tem que gravar, memorizar. Anota ele, coloca na cabeceira da sua cama, coloca ele na frente da sua geladeira, coloca ele perto da sua TV, um lugar onde você possa ver esse versículo, ou você apenas memorize ele. Memorize ele e medite nele constantemente. Que diremos, pois? Aquele que o seu próprio Filho não poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com Cristo e de graça todas as coisas? Olha bem, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com Cristo e de graça todas as coisas?
Então, aquilo que você precisa, suas necessidades, os seus temores, as suas inseguranças, as suas preocupações, elas desaparecem diante da fidelidade do amor de Deus que a Bíblia está dizendo aí a seu respeito, mostrando para nós, irmãos, que não tem nada nessa vida que Deus não faça ou não esteja disposto a fazer por você e pela sua família. Não existe nada, nada. Isso que a gente viu aqui com Josué, às vezes a gente vê um texto desse, falar que o sol, o universo parou, a terra parou, para que Josué vencesse uma batalha. Parece algo tão distante, irmãos. Isso é lá do Velho Testamento, porque tinha um propósito, porque Deus ali queria que o povo vencesse a batalha, porque ele tinha um plano soberano e tal. Com a gente é diferente, não tem nada de diferente. Abre sua Bíblia em Hebreus 8:6. Olha lá, Hebreus 8:6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente que o ministério de Moisés, e de Arão, aqui o contexto. Quanto é ele também mediador. De quê que ele é mediador, Jesus? De superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, se Deus fez o sol, a lua, a terra, tudo parar, por conta de uma aliança inferior, que era uma aliança feita em sangues de animais. Agora, o autor aos Hebreus está dizendo que a aliança que você tem com Jesus é superior, firmada com base em promessas maiores. Então você pode ter segurança quando você orar. E aí a gente entende o que aqui? Que Josué estava numa batalha, e é importante a gente se lembrar que o texto diz assim, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Irmãos, essa batalha aqui envolvia a terra prometida, não é? Quem seria beneficiado com a terra prometida? Não é o povo de Deus, o povo de Israel, que seria? Da mesma maneira, as batalhas que você enfrenta, as lutas que você tem vivido, elas também fazem parte daquilo que Deus estabeleceu para você. Quando você luta nas suas finanças, saiba de uma coisa: Deus quer te abençoar nas suas finanças. Então você está lutando, você está se esforçando, você está trabalhando, e Deus está com você nessa batalha. Quando você luta a favor da sua família, você quer comunhão na sua casa, você quer paz, você quer uma família saudável, uma família feliz, saiba que Deus está também dentro dessa batalha. Se é uma luta contra uma enfermidade, Deus está lutando com você. Por isso você pode crer que Ele está disposto a parar tudo, o universo inteiro, a seu favor. Nunca pense que Deus está indiferente diante da sua luta, diante da sua batalha. Essa guerra que Josué estava travando aqui não é mais importante do que a batalha que você tem travado. Não é mais importante para Deus do que aquilo que você tem enfrentado na sua vida. Não é. Porque Deus, quando Ele enviou o Filho dele para morrer na cruz, Ele estava pensando na sua família. Você quer ver um texto que fala isso? Quando Deus promete para Abraão, lá em Gênesis 22, o que Deus diz para Abraão? Ele fala assim: Abraão, bendita ou abençoadas, benditas ou abençoadas serão todas as famílias da terra, Abraão, através da tua descendência. Olha bem, abençoadas serão todas as famílias da terra, através da tua descendência, Abraão. Quem é, irmãos, a descendência de Abraão, que abençoou todas as famílias da terra? Quem é?
Jesus Cristo. Jesus Cristo. Em Gálatas capítulo 3 fala que aqueles que são da fé são filhos de Abraão e abençoados com crente Abraão. Gálatas 3, 7, 9. Você é chamado de filho de Abraão, é chamado de abençoado com crente Abraão através de Jesus Cristo, da cruz do Calvário. E aí o sol para, a lua, o universo para. Olha o que vai dizer mais a palavra sobre parar o tempo. Olha bem, respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Irmãos, aqui a história de Ezequias foi quando ele ficou enfermo. E o profeta disse para ele: você vai morrer, você não vai viver. E a Bíblia diz que Ezequias, então, ele vira para a parede e chora. E faz uma oração, irmãos, de arrependimento. Ele sofre ali diante do Senhor, pedindo pela misericórdia e a graça de Deus. E Deus ouve a oração de Ezequias e manda o profeta voltar até o rei e dizer para ele: olha, o Senhor ouviu a tua oração e vai te dar mais 15 anos. E aí Deus disse para ele: para mostrar para você que eu vou cumprir a promessa, você não vai morrer mais. E ele ia morrer mesmo, tá, irmãos? O profeta disse: você vai morrer, não vai viver. Põe a tua casa em ordem. E aí ele chora e faz uma oração, pede, clama ao Senhor, e Deus dá mais 15 anos ao rei. E Isaías disse assim: olha, para mostrar para você que você vai viver e não vai morrer, peça, você quer que o sol retroceda 10 graus a sombra ou se adiante 10 graus? E aí ele diz assim: olha, se adiantar, vai se adiantar mesmo. Agora voltar, o sol voltar, a sombra voltar 10 graus, isso não pode acontecer. Então que seja assim. E aí, irmãos, o que aconteceu? O sol voltou, a sombra voltou 10 graus, porque o relógio era uma espécie assim de relógio na época, ó. Um relógio de sombra, ó, assim, ó. O de lá, à medida que o sol, o dia ia passando, a sombra aqui desse ponteiro, né, ia se projetando aqui nos números. Então assim eles viam a hora. Eles não tinham um relógio assim, né, fácil assim que nós temos hoje. Era pelo sol. Ou era esse modelo, ou esse, que é uma espécie de poste em forma de degraus. E aí, à medida que o dia ia passando, a sombra ia aumentando, né? Ia virando. Aí. E simplesmente o dia voltou 10 graus. Você imagina isso? Você imagina aí 1 hora, 2 horas? Eu não sei para os dias de hoje, com o 10 graus, o que significava de horas. Mas com toda certeza era algo que se podia perceber, se ver nessa mudança. Você já pensou nisso? Por que Deus fez isso? Só para mostrar para Ezequias que de fato ele ia cumprir o que ele estava dizendo. Vocês estão entendendo, irmãos, que Deus, ele nem está nem muito aí para o sol, para o tempo, para a hora do dia, para o universo, porque novamente, irmãos, para voltar o sol tem que parar o universo, ou retroceder o universo inteiro. Não dá para voltar só a Terra, né? O tempo em relação à Terra. Volta tudo, porque se você mexer com uma estrela, você mexe com o universo inteiro, já falei aqui. O sistema solar está girando inteiro, a Via Láctea está girando inteira no universo. Então, pensa bem o que Deus ele não está disposto a fazer
pela sua vida, pela sua casa, pela sua saúde, pela sua família, pelos seus filhos. Irmão, sabe por que a gente teme tanto, a gente duvida tanto? Porque a gente não ouve todo dia essas coisas. A gente ouve todo dia tragédia, morte, sofrimento, miséria. O mundo, o noticiário, ele anuncia as obras do diabo, porque o mundo jaz inteiro no maligno. Então o que o mundo tem para falar é aquilo que o diabo está fazendo aí. Jesus disse: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Então essas misérias todas que você vê acontecendo todo dia, não é Deus que está fazendo não, irmãos, não é. Deus, ele permite tudo isso, por quê? Porque o pecado entrou no mundo, e Deus disse para Adão: Adão, maldita é a terra por tua causa agora. Mas aí Jesus vem e faz o quê? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, Atos 10, 38, porque como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Para quê? Para fazer o bem e curar todos os oprimidos do diabo. Fala assim lá, Atos 10, 38, curar todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, irmãos, aí quando você olhar para o mundo, você olhar para a sua vida, não tenha como referência o pior. Não tenha como referência o pior. Ah, mas eu estou passando por uma luta terrível. Diante dessa luta, procure olhar para Jesus. Pedro ali, irmãos, andando sobre as águas, ele estava diante de um mar, ele estava no meio ali, no mar, com a ventania. Pensa que lugar que Pedro estava, onde Pedro começou a andar sobre as águas? No mar, e era de madrugada. Veja bem que situação, o mar, você olha para ele, dá um pouquinho de medo, não dá não? Quando você chega na praia à noite assim, você olha para aquelas luzes lá, aquelas embarcações, você já se imaginou você lá naquele meio, sozinho, né? Você pode estar até num bote salva-vidas lá, sozinho, só você. Será que você vai ficar tranquilinho? Você não vai temer? Claro que você vai ter um pouquinho de temor. Um pouco de medo é importante também, né, para a gente vigiar. Mas eu digo assim, o mar, ele causa espanto. Causa, irmãos, causa espanto. E Deus fez isso de propósito, tá? Para mostrar o poder dele, a glória dele. Então Pedro estava, irmãos, ali, naquele mar, à noite, aquela ventania, e ele teve medo e começou a afundar. Talvez você esteja nessa situação, no meio do mar, à noite, o vento batendo. O que você faz? O que você faz numa situação dessa? Você precisa crer que o Mestre está na sua frente, dizendo: venha. Você precisa ver o Mestre, você precisa ver Jesus. Agora, como que eu faço para olhar para Jesus numa situação dessas? Ouvindo sobre a fidelidade dele, ouvindo sobre o que ele pensa sobre você, como ele te ama e o que ele fez por você lá no Calvário. Se você não entender o que aquele sacrifício significa para a sua vida, para a sua família, você não consegue resistir, porque o lugar que você se encontra é um lugar de medo, sim, é um lugar de pânico, às vezes de pavor. Por quê? Quanto menos, ou à medida que o nosso olhar se desvia dele, o nosso adversário tenta nos causar pânico. O trabalho dele é esse, gerar medo. A Bíblia diz, João diz que aquele que teme não está aperfeiçoado no amor, porque o verdadeiro amor faz o quê? Lança fora todo medo. Que amor é esse? É o amor que Deus tem por você.
Quando você se agarra nesse amor e você entende isso, o medo vai embora. Quando eu disse assim, minha filha, você é a coisa mais linda e mais importante desse universo inteiro. Se eu tenho o poder de controlar o universo a favor da minha filha, eu faço, irmãos. Eu faço sem pensar. E você também faz pelos seus filhos. E aí eu pergunto para você, você acha que Deus não faria por você? Você acha que Deus não está disposto a mover o universo a seu favor? Essa é a fé, irmãos, é isso que Deus quer. Quando Jesus diz assim, aquele que crê fará as obras que eu faço e fará maiores do que essa, porque eu vou para o Pai, maiores do que essas. Significa o quê? Que os sinais, as revelações que Jesus teve, aquilo que Ele transmitiu aqui, Ele quer que você transmita também. Ele quer que você anuncie o Pai da mesma maneira que Ele anunciou o Pai. Porque em João 17, quando Ele aparece para os discípulos, depois de ressuscitado, Ele fala assim, assim como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. Ide. Aí no 18 Ele fala, ide, fazei discípulos de todas as nações. Então você agora é um representante do céu aqui na terra. Da mesma maneira que Jesus representou o Pai aqui, Ele agora te deu a missão de representá-lo aqui nessa terra. Da mesma forma, mas para isso a gente precisa entender o que o Pai pensa a nosso respeito. O que Ele está cuidando, como Ele está cuidando do seu amanhã, como Ele está cuidando da sua casa, como que Ele está nos guardando. Irmão, se a gente não se alimentar disso todo dia, a gente teme, porque as notícias são terríveis. Esses dias eu vi, passando um vídeo, um garotinho que soltou da mão do pai, dentro do restaurante, saiu correndo, atravessou a rua, o carro veio e matou o garoto. E aí? E aí? E o seu? E você? Será que Deus ele está disposto a guardar a sua vida e os seus filhos para que uma tragédia dessa não aconteça com você? E aí? O que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia diz sobre isso? Eu não quero o que a Bíblia diz, eu quero ficar com a experiência daquele homem e achar que eu estou na mesma situação que ele. Não, 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 1000 vezes não. Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Salmo 121, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Olha bem, irmãos, então quando você se apega nisso, Salmo 112, vamos ler? Abre essa Bíblia no Salmo 112, no verso 4 diz assim, ao justo acontece o quê? Nasce luz aonde? Nas trevas. A situação que você está passando é uma situação de trevas? Então significa que o justo também passará por situações de trevas. Mas o que vai acontecer com isso? A luz nascerá. A luz, ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Verso 6. Não será o quê? Jamais abalado. Será tido em memória eterna. Verso 7. Não se atemoriza de quê? De más notícias. O seu coração é firme, confiando no Senhor. Verso 8. O seu coração bem firmado. Não o quê? Não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Irmãos, o justo não será abalado. Ele não teme más notícias. Por isso, irmãos, que quando eu vejo essas coisas
na internet, na TV, eu me volto para o Senhor e oro e falo: Senhor, guarda minha casa, guarda minha filha, guarda minha esposa, guarda, Senhor. Guarda o meu coração, Senhor, para que o meu coração não se afaste do Senhor. E eu então me alimento das promessas, da palavra. Sabe por quê? Ainda que eu passe por tribulação, a minha tribulação não pode destruir a minha vida, a minha família, a minha casa, não pode. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele não permite que sejamos provados além do que podemos suportar, mas juntamente com a provação, Ele providencia o quê, irmãos? O escape. E lá fala, sabe o quê? Porque Ele é fiel. Porque Ele é fiel. Então, eu faço o que diante de uma notícia dessa? Eu não fico me alimentando disso, irmãos. Eu vejo a notícia e já me volto para a palavra, e eu memorizo, eu medito, eu me alimento da palavra. Para quê? Para que o meu coração não permita que uma tragédia como essa pegue a minha casa, pegue a minha família, porque Deus não tem isso para ninguém. Ele não tem como plano isso para os seus filhos, irmãos. Não tem. Então aí a gente entende o quê? Que Deus, Ele quer te livrar. Ele quer te livrar. Abra sua Bíblia, você quer ver? Em Isaías 46, abri em cima, meu Deus. Isaías 46, verso 4. Até a vossa o quê? Velhice, glória a Deus, aleluia. Eu vou chegar à velhice, aleluia. Eu quero chegar, amém? Glória a Deus, aleluia. Até a vossa velhice eu serei o quê? O mesmo. Ainda até as cãs. O que são cãs? Cabelos brancos. Ah, como eu quero ter cabelos brancos. E ainda até os cabelos brancos eu vos carregarei. Ele está prometendo te carregar. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Olha bem, então ele está dizendo, irmãos, tem um outro salmo, eu sempre troco, né? Eu tenho que memorizar, não sei se é o Salmo 2 ou se é o 92, eu acho que é o 92, fala assim, que o justo, até na sua velhice, ele dará frutos na estação certa. Olha bem, o justo na velhice dará frutos. Então, irmãos, o que você pode esperar desse Deus? Que Ele quer mover o universo, muito mais do que isso. O universo não é nada. E olha, irmãos, que o universo é grande, não é? O Sol parece uma agulha perto de algumas estrelas que tem no universo. Você sabia disso? Muito maiores que o Sol. O Sol é muito grande em relação à Terra. Aí você vê agora estrelas que colocam o Sol no bolso. Olha o tamanho desse universo. Acredita-se que o número de grãos de areia na Terra é o número de estrelas no universo. Tem muito grão de areia por aí? O que você acha? No mundo todo? Pois então, o universo é grande ou não é? Nem se sabe, irmão, se esse universo tem fim. Ninguém nunca chegou a ver o fim do universo. Ninguém sabe o tamanho exato. E Deus para o universo para que Josué vencesse uma batalha. Você sabe o que significa a palavra Josué, o nome Josué? O nome Josué, você sabe o que significa? Jesus. Jesus é uma transliteração do nome Josué. Só que Josué está no hebraico e Jesus é uma transliteração para o grego. Jesus e Josué são o mesmo nome. São o mesmo nome. Josué ali, irmãos, é um tipo de Cristo. Existem na Bíblia alguns tipos. Pessoas que viveram, que trouxeram para nós um pouco dessa revelação de Cristo. José é o tipo. Tipo não quer dizer que é o Cristo não, tá, irmãos? Tipo, quando você estuda na teologia, significa o quê? Uma referência a Cristo.
tá? José foi vendido por moedas de prata, Jesus foi vendido por moedas de prata, foi traído pelos irmãos, Jesus foi traído pelos seus irmãos, os judeus. Então você vê, José se casou com uma estrangeira, Jesus também, a igreja, são os estrangeiros fora de Israel, que Jesus agora chama de noiva. E Josué também é um tipo. Moisés representava a lei, Josué representa a graça. Por isso que Moisés não entra na terra prometida. Porque a lei, Paulo diz que pela lei, ninguém é salvo pela lei. Nós somos salvos pela graça. Então Josué representa a graça. Representa ali o Cristo. O nome Josué é um tetragrama, são 4 letras hebraicas, assim como o nome Jesus. É Yeshua. A gente não canta? Yeshua, Yeshua. É o nome Josué, é o nome Jesus, que significa Deus salva. Deus salva é o nome Jesus. Yeshua, Josué. Então aqui, irmãos, quando Josué diz assim: sol, detenha-te, e lua, pare, para que o povo vença a batalha. Jesus faz isso por você. Jesus para tudo, para que você vença as suas guerras, as suas batalhas. Por isso ele disse assim, em Marcos 9, quando aquele homem leva o filho dele, irmãos, que era oprimido por um demônio, aquele espírito tentava matar o menino, jogando ele ora no fogo, ora na água, tentando afogá-lo. E os discípulos não conseguiram expulsar aquele espírito. E Jesus repreendeu os discípulos. Disse: geração má e perversa, até quando eu terei que suportar vocês? E ali Jesus disse assim, irmãos, para aquele homem, o pai daquele menino, ele disse: Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, faça pelo meu filho. Jesus disse para ele: se podes, tudo é possível para quem? Para aquele que crê. Olha bem, irmãos, crê em quem? Nele, no nome dele. Então Jesus está dizendo o seguinte: não importa qual seja a sua luta, a sua batalha, creia, porque não é impossível. Não é, tá? Então como que eu posso crer dessa maneira? Ouvindo da maneira certa, entendendo o que te pertence em Cristo, o que Ele conquistou pela sua vida, pela sua família, pela sua profissão, pela sua saúde, enfim, cada área da sua vida você precisa ver Jesus nela. Agora, irmãos, quando eu falo de Pedro, que Pedro começou a afundar, quando eu falo dos discípulos que não conseguiram expulsar aquele espírito, você precisa entender que Pedro e os discípulos ainda não tinham passado pelo Pentecostes. O enchimento, o batismo com o Espírito Santo na sua plenitude ainda não tinha acontecido. Pedro, depois do Pentecostes, é outro Pedro. Os apóstolos, depois do Pentecostes, são outros apóstolos. Filipe, o evangelista, Estevão, o diácono, são outros homens depois do Pentecostes. Eu e você, hoje, vivemos depois do Pentecostes. Você não precisa viver escravizado, você não precisa viver atemorizado mais, porque você tem o Espírito Santo habitando em você, e o Espírito Santo quer te encher de poder, de vida, de fé, para que você vença os gigantes que se levantam. Em Romanos 8,15 diz assim: nós não recebemos o espírito de medo para vivermos outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Então você não recebeu o espírito de medo para viver escravizado, mas o espírito de adoção, ou seja, você se tornou filho e filha, pelo qual agora você pode chamar pai, papai. Então você precisa entender quem é o seu pai. Quem é o seu pai?
O que ele está disposto a fazer, não é o que ele pode fazer só. Porque o que ele pode fazer qualquer coisa. Agora, o que ele está disposto a fazer é diferente. Eu posso crer que Deus pode tudo. E isso o diabo também crê. As pessoas às vezes acreditam que Deus pode tudo. Não, Deus pode tudo sim, Deus pode tudo, Deus pode tudo. Mas isso não é só. O que Ele está disposto a fazer por você. É aí que muda. É aí que a fé entra em ação. Acreditar que Ele pode fazer não é suficiente. Vou te provar isso. Abra sua Bíblia em Mateus 8, verso 1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Está falando de Jesus aqui, tá? E eis que um leproso, tendo-se aproximado, fez o quê? Adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes o quê? Purificar-me. Irmãos, o leproso tinha certeza de quê aqui? Que Jesus podia, se ele quisesse. Olha bem, o leproso tinha certeza aqui que ele seria curado? A Bíblia não está falando isso. Senhor, se tu quiseres, pode me curar. Ó, vocês estão entendendo? Ele acreditava que Jesus tinha poder para curar, mas ele não tinha certeza que Jesus iria curá-lo. Mas aí eu sempre falo isso aqui, irmãos. Fique com as palavras de Jesus. Não fique com a palavra do leproso. Você precisa observar o que Jesus falava para as pessoas e procurar saber se ele também te diz a mesma coisa. E qual foi a resposta de Jesus aqui para o leproso? Qual foi? Verso 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo o quê? Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Quero. Você não vai ver na Bíblia Jesus se negando a fazer o bem para aqueles que iam até ele. Você não vai achar em nenhum lugar. Só uma ocasião a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer grandes sinais na terra dele, porque eles não creram nele. Somente impondo as mãos, curou alguns. Olha bem. E quando também os fariseus e os mestres da lei, os doutores da lei, pediram a Jesus um sinal, e ele disse: eu não vou fazer sinal. O sinal que eu tenho para vocês é o de Jonas, que por 3 dias e 3 noites ficou no ventre do peixe. Assim importa que o Filho do Homem fique no centro da terra por 3 dias e 3 noites e seja ressuscitado no 3º dia. Então Jesus só se negou diante da religião suja dos fariseus e dos mestres da lei. Agora, diante dos necessitados, dos miseráveis, dos doentes que iam até ele, ele nunca se negou. E é por isso que eu prego e eu afirmo biblicamente que Jesus nunca diz não para aqueles que com o coração quebrantado buscam a ele. A Bíblia diz, ele não despreza. E é por isso que Paulo vai dizer lá no capítulo 1 da 2ª carta aos Coríntios: o evangelho que eu prego para vocês não é um evangelho de sim ou não simultaneamente, porque não é um evangelho leviano, mas é um evangelho de sim, porque em Cristo Jesus, tantas quantas forem as promessas de Deus para nós, nele nós temos o sim. Não é o sim ou não, mas o sim. Então, quais são as promessas de Deus para você? Pensamentos de paz. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor.
pensamentos de paz, não de mal, para vos dar um futuro e esperança, ou aquilo que vocês desejam. Vamos pôr de pé? Vamos agradecer ao Senhor?